Olá! Hoje a gente vai explorar uma tese, uma ideia bem provocadora que basicamente questiona tudo o que a gente pensa sobre as bases da democracia. E tudo começa com essa frase de impacto: a democracia está morta. A ideia aqui é que as condições que deixaram a democracia nascer e crescer, bom, elas simplesmente não existem mais. É uma afirmação pesada, né? Então, vamos entender de onde ela vem. Ok, para a gente entender essa tese, o primeiro passo é redefinir o que é democracia. A análise aqui não trata a democracia como um ideal, como um sonho, mas como um sistema que tem, digamos, pré-requisitos para funcionar. E aqui está a definição que muda tudo. Democracia, nesse ponto de vista, não é só sobre ter o direito de votar. É um produto, um resultado de uma sociedade de classe média que vive com abundância, com fartura e, o mais importante, como um excedente de energia para todo mundo. Agora, vamos para o coração do argumento. Essa conexão direta entre energia, prosperidade e como isso se torna o verdadeiro motor que faz o sistema democrático girar. Então, o ponto crucial é esse. Olha só. Uma sociedade próspera, do tipo que pode se dar ao luxo de ter uma democracia, depende de um balanço energético positivo. O que isso quer dizer? Ela precisa gerar muito mais energia do que gasta para se manter. E olha só o impacto disso na prática. De um lado, você tem uma sociedade com energia de sobra. Aí sim, existe espaço para a arte, para a cultura, para o pensamento crítico. As pessoas têm tempo para estudar, para criar, para pensar no coletivo. Agora, do outro lado, uma sociedade com déficit de energia, bom, aí a história é outra. É o modo de sobrevivência ativado. É cada um por si, lutando por recurso, com foco total no imediato. A democracia, segundo a tese, só consegue respirar no primeiro cenário. E para deixar isso mais concreto, a análise usa o modelo americano como exemplo, chamando-o de sociedade-planeta. Para manter aquele padrão de vida altíssimo, o sistema precisa, basicamente, sugar recursos do resto do mundo, garantindo assim o seu excedente energético. O problema, segundo o argumento, começa quando o ticket que eles usam para comprar tudo isso, ou seja, seu poder de troca, começa a ser questionado no mundo todo. Mas, e aí? O que acontece quando essa energia de sobra começa a diminuir? É exatamente aí que a tese diz que a pirâmide inteira começa a ruir. E a consequência é direta e brutal. A pirâmide social, que antes era estável, começa a desmoronar. A base de abundância que sustentava tudo, simplesmente começa a erodir. E esse colapso não vem do nada. Ele é como um efeito dominó, sabe? Primeiro a tecnologia avança tanto que o trabalho humano começa a perder valor. Com menos emprego para todo mundo, o que acontece? Cresce um sentimento anti-imigração, porque o imigrante deixa de ser visto como um recurso e passa a ser visto como um concorrente. E o resultado disso tudo? Um desespero que se espalha por todas as classes sociais. Para a gente entender o tipo de conflito que isso gera, a fonte usa uma analogia que é muito simples, mas muito poderosa. Imagina uma única manga para 100 pessoas. A pergunta é óbvia, mas ao mesmo tempo brutal. Quem vai comer? Essa questão tão simples resume perfeitamente a luta pelo poder que surge quando não tem mais o suficiente para todo mundo. E nesse cenário de escassez, aquela conversa bonita sobre direitos iguais para todos, ela meio que perde o sentido, né? Ela é substituída por uma briga, uma verdadeira batalha ideológica para decidir qual grupo merece ficar com os poucos recursos que ainda restam. Então, para onde vai uma sociedade assim? Bom, a análise aponta para um caminho bem específico, um futuro com uma forma de governo bem diferente: o autoritarismo. Com a estrutura social antiga desmoronando, as pessoas fazem o que é natural. Elas correm para se proteger. Elas se agarram a grupos de identidade, seja por religião, profissão, ideologia, o que for, para lutar pela sua sobrevivência e garantir um lugarzinho nessa nova pirâmide que está se formando. A partir daí, o caminho parece quase inevitável. A escassez quebra o pacto social de direitos para todos. Com esse pacto rompido, os grupos começam a brigar entre si. E para tentar controlar esse caos, o que surge? A necessidade de um poder central, forte, autoritário, para botar ordem na casa. E essa nova ordem, claro, tem um lado extremamente sombrio: a criação dos indesejados. São aquelas pessoas que são simplesmente excluídas, isoladas, se tornam invisíveis. É um terreno fértil para discursos perigosos de eugenia, de expulsão, um cenário onde qualquer senso de compaixão coletiva simplesmente desaparece. Certo, mas e aí, tem saída? Segundo essa tese, só existe uma: trazer a abundância de volta. O único jeito de restaurar a democracia seria conseguir, de novo, ter uma oferta de energia muito, mas muito maior do que a demanda da sociedade.
E isso tudo nos deixa com a pergunta final, que é bem provocadora e resume toda a análise. Será que o nosso compromisso com os direitos iguais só existe enquanto a prosperidade existe? Se a fartura acabar, a ideia de que somos todos iguais também acaba junto? Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.